Olá tribo, beleza? Meu nome é Elton Mineiro, sou Tech Manager aqui na Tribe, fui cofundador e CTO da Codination. Para fechar o conteúdo sobre fundamentos de Python, nessa aula nós vamos aprender sobre o PEP 8, que é um padrão de codificação de Python e por que é importante a gente utilizar esses padrões nos nossos códigos. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveita os comentários e se apresenta, fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Acelera Dev Python, que era um programa da Codination que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a seção de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formatação de código utilizando a PEP 8, né? Mas primeiramente, o que é a PEP 8? A PEP 8 é o Python, né? As pessoas da comunidade, elas fazem propostas de melhoria para o Python e a PEP 8 é uma dessas propostas. E nessa proposta, ela define algumas formatações de código, né, que devem ser comuns para todo mundo que for desenvolver. Se a gente fizer um código usando essas propostas, qualquer pessoa consegue entender sem nenhum problema e também o código fica mais elegante. Hoje eu já vim com um código, a gente não vai digitar código, a gente só vai corrigir o código. E percebam que antes da gente começar aqui, esse código ele funciona, né? Então é formatação PEP 8, ele funciona, eu consigo rodar esse código sem problema nenhum, ele não está quebrado, ele não está com nenhum problema de execução. Mas, por exemplo, eu estou importando esses dois módulos aqui e não estou utilizando eles. Eu declarei aqui uma variável com tudo junto, né? E eu tenho aqui essa frase que ela é bem grande, né? Então percebam que aqui tem uma linhazinha no meu editor que é o limite de caracteres que a PEP 8 recomenda. Então percebam que aqui ela está bem grande, ela estourou esse limite. Aqui na idade também a mesma coisa, esse condicional aqui está tudo junto, às vezes se for algo um pouco maior e tal, é um pouco difícil de ver. Eu também pulei uma linha aqui e deixei ela com espaços, né? Então, para a gente começar a melhorar esse código, né, enquadrar ele nas regras da PEP 8, a gente pode instalar uma ferramenta, né, dentre várias que existe, a gente pode instalar uma ferramenta que é o Flake 8. Para poder instalar, a gente vai rodar aqui o comando pip install Flake 8. Aqui no caso ele já está instalado, então ele só vai verificar se realmente está instalado, né? Mas se vocês não tiverem ele instalado, então ele vai fazer o download da biblioteca e instalar no Python de vocês. E quando a gente rodar aqui o comando do Flake 8, né, então Flake 8, formatação PEP 8, ele vai apontar para mim na onde que estão os problemas que não estão de acordo com a PEP 8. Né? Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, ele está falando aqui, ó, que na linha 1, na primeira coluna, eu importei o sys, mas não estou utilizando ele. Então, ok, eu esqueci, né? Então eu vou colocar aqui uma utilização do sys. Então, por exemplo, aqui propositalmente eu vou pular 3 linhas, que vocês vão ver que ele vai dar um outro erro, que a gente pulou muitas linhas. Então eu vou usar aqui sys .argv, que é quando eu passo argumentos pela linha de comando, né? Na hora que eu estou executando aqui esse comando do Flake 8, por exemplo, eu passei aqui o primeiro argumento como o nome do meu arquivo que ele deve verificar. Então, quando eu passo esses argumentos, eles ficam disponíveis aqui para a gente no sysargv, tá? E do OS também está falando que eu não estou utilizando ele. E aí tem uma função aqui no OS que eu deixei aqui reservado, que é o times, que ele importa, ele printa aqui pra gente, vai printar pra gente algumas coisas sobre tempos de execução aqui desse processo.
Então, eu vou executar aqui novamente o meu programa, né? Então, Python, formatação PEP8, e ele continuou funcionando. Porém, se a gente for verificar com o Flake 8, formatação PEP8, vamos ver aqui os problemas. Então ele está falando, ó, eu tenho vários imports em uma única linha. Então para resolver esse primeiro, eu venho aqui nos meus imports, eu vou apagar aqui por enquanto o do OS e aqui embaixo eu vou import OS. Então agora eu tenho um import por linha. Então se a gente rodar aqui novamente o Flake 8, aquele problema já não vai estar mais lá, assim como o problema que a gente também não estava usando o sys e o OS, porque a gente já começou a usar eles aqui embaixo, certo? O próximo problema que ele está apontando aqui é na linha 4, então aqui na linha 4, no caractere 2, ele está falando que está faltando espaço em branco entre o operador, então para isso eu preciso vir aqui, dar esses dois espaços entre o igual, né? E vamos rodar aqui novamente para a gente ver que a gente já resolveu aquele problema. O próximo que ele está apontando é agora na linha da string aqui, a linha 6. Está falando que a linha está muito grande, ele tem 92 caracteres, que é maior do que 79, que é o recomendado. Para esse caso, a gente pode fazer aqui o seguinte, para essa definição a gente pode fazer aqui, abrir e fecha parêntese, e aqui, na hora que estiver chegando aqui na quebra, eu vou colocar aqui antes para ficar mais visual, eu posso vir aqui e quebrar dessa forma, tá? Então aqui na hora que eu for, primeiramente eu vou rodar, porque como eu alterei ali um pouquinho o código, eu preciso ver se tem o mesmo comportamento, se nada vai quebrar, né? Então, por exemplo, Python, formatação PEP8, tranquilo, não deu nada de errado, e no momento que eu for chamar aqui o Flake 8, formatação PEP8, ele já resolveu aqui para mim aquele problema da linha estar muito grande, tá? O próximo problema que a gente tem aqui é com relação aqui à idade, que era o mesmo problema de quando a gente fez a declaração dessa variável A. Então aqui também ele está precisando de um espaço depois aqui do idade e antes do 18. Então já resolvi esse problema, vou verificar aqui novamente, né? E agora ele está falando que o próximo problema aqui é na linha 12, que é esses espaços aqui em branco. Não tem problema a gente pular uma única linha aqui no meio de funções, de ifs e etc. Mas essa linha não pode ter espaço, é isso que a PEP8 recomenda, né? Então aqui, por exemplo, eu só limpei os espaços e vou rodar aqui novamente e sem problema nenhum. E o último erro é que ele está falando que a gente deu muitos espaços aqui, né? A gente pulou muitas linhas aqui entre o meu if e o restante das minhas instruções. Então, para esse caso, como ele permite somente uma, né? Se eu já fizer duas aqui, por exemplo, ele já pode reclamar comigo. Opa, duas funcionou, então me enganei. Mas para não ficar muito esse buraco aqui, a gente pode deixar uma só aqui dentro do if, a gente não precisa pular. E aí com isso a gente resolveu aqui todos os problemas do nosso código. Então, à medida que às vezes nós vamos escrevendo código, a gente acaba enganando e deixando, não seguindo esse padrão. Então essa ferramenta do Flake 8, ela nos ajuda bastante nesse ponto, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui mais um exemplo. Então, como a gente está fazendo bastante sobrenomes, né? Então, nome, Ellison, MR, print, nome. Vou colocar aqui como fstring, só vou colocar o F aqui na frente. Então, se eu for rodar esse código, ele roda sem problema nenhum, ele não tem nenhum tipo de erro, né? Mas se eu for verificar ele dentro das regras da PEP8, então Flake 8, formatação da PEP8, ele vai falar que eu não dei o espaço entre o operador ali na hora que eu declarei a variável nome na linha 17. Então eu venho aqui, faço os espaços conforme ele recomenda, e aí
sem problemas nenhum. Eu consigo resolver todos os problemas do meu código em relação à recomendação da Flake 8, tá? Bom, de Flake 8 é isso, não é difícil, é só um padrão que o Python recomenda. Na documentação oficial do Python está definindo todas as recomendações, né? Tem algumas recomendações a mais que tem lá também, mas que infelizmente as ferramentas não conseguem verificar, tá? Então eu recomendo a leitura dessa recomendação do PEP 8. Revisando o que a gente viu, né? A gente viu sobre as estruturas de dados e lógicas de programação. A gente viu sobre os tipos primitivos do Python, né? Que basicamente é numérico, string, ponto flutuante. A gente também viu sobre os tipos built-ins. Focamos mais em lista e dicionário, né? Mas existem vários outros, porém esses são os mais usados. A gente também estudou um pouquinho sobre estruturas de decisão, né? Vimos como é que a gente pode fazer comparativo das variáveis, fazer condicionais, podemos até mixar alguns condicionais e fazer vários tipos de decisão. Vimos também estrutura de repetição, né? Vimos fazer como que a gente pode iterar sobre os itens de uma lista, como que a gente pode ir incrementando um contador, e também como é que a gente vai rodando algo até que certa condição se torne falsa. E também vimos a formatação de string, vimos 3 tipos aí de formatação de string. Nas versões mais recentes do Python é mais comum a galera utilizar as f-strings, tá? Mas não tem problema usar os outros. É basicamente aquela pequena linguagem que a gente conseguiu usar para poder fazer determinadas configurações nas strings, né? Determinadas formatações. É basicamente comum para todas as 3 formas. E também a gente viu como é que a gente pode estruturar melhor nosso código utilizando os conceitos da PEP 8. Eu mostrei para vocês já um código que estava com alguns problemas e a gente foi de passo a passo consertando esses problemas e entendendo melhor porque que a gente teve esses problemas de acordo com os feedbacks que a ferramenta do Flake 8 deu para a gente. Bom, para a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre funções e orientação a objetos, né, e classes. A gente vai falar sobre herança, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz herança com Python. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz composição também com Python. Polimorfismo, métodos de classe, né? Como é que a gente declara alguns métodos de classe, como que a gente declara os métodos de instância, né? E também como que a gente utiliza todos esses métodos, além também dos métodos estáticos. Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Então é isso, tribo. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, usa a área de comentários para perguntar que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima!